Olá pessoal, beleza? Estamos aí para mais uma aula no nosso regime remoto, dando continuidade aí à nossa temática da recuperação judicial. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da recuperação judicial de microempresa e empresa de pequeno porte, ME e EPP. Já estamos aí com o nosso material em PDF postado tanto no SGA quanto no Canvas, todo mundo abrindo aí os materiais, beleza? Para a gente acompanhar essa aulinha da sobre recuperação judicial de ME e EPP. Dando sequência aí nas nossas curiosidades sobre falência e recuperação de empresas, coloquei para vocês a sociedade empresária no nosso PDF aí, a Sociedade Empresária Agropecuária Tuiuti SA, beleza? Uma sociedade anônima, né? Bastante atuante ali em São Paulo, tá? Na região de São Paulo, é onde a gente vai ter uma maior comercialização dos seus produtos, e ela possui essa marca Shefa, tá? Essa marca Shefa é bem famosa ali na região de São Paulo, né? Vai comercializar aí leite, né? Produtos derivados do leite, né? Laticínios. Ela tem também um achocolatado, beleza? Essa empresa, essa SA, ela ingressou em 2017 com um pedido de recuperação judicial, tá? Somando um passivo aí em torno de 222 milhões de reais, beleza? Uma sociedade aí bem atuante nessa parte aí de alimentos, tá? Produtos alimentícios, marca Shefa, não sei se alguém já ouviu falar, é uma empresa que tem uma atuação mais forte na região de São Paulo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Dando sequência aí às nossas considerações sobre a recuperação judicial, então hoje a gente entra aqui na recuperação de ME e EPP. O que a gente tem que saber sobre isso aqui, turma? Prestem atenção. Primeiramente, a Lei 11.101, ela disciplina um regime especial de recuperação judicial para os pequenos empresários, beleza? Ou seja, nós temos na Lei 11.101 duas espécies de recuperação judicial, a gente pode dizer assim, tá? Que é a recuperação judicial ordinária, que é destinada às empresas de médio a grande porte, beleza? E nós temos a recuperação judicial especial, que é destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, lembrem-se disso. Lá a partir do artigo 70 da Lei 11.101, que eu já coloquei no PDF aí para vocês, nós temos a recuperação judicial especial, que é destinada a microempresa e empresas de pequeno porte. Beleza? Tranquilo? Empresas de médio a grande porte, aí é a recuperação judicial ordinária, tá? Que são essas regras que a gente já vem estudando aí, né, ao longo do semestre, tá? Hoje nós vamos dar o foco aqui nesse procedimento especial de ME e EPP, que ele tem algumas regras, beleza? Diferentes. É lógico que a regulamentação do procedimento é mais reduzida na lei, e aí a gente vai naquilo que não conflitar, a gente pode utilizar as regras da recuperação judicial ordinária para ME e EPP, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Existe um procedimento especial de recuperação judicial para microempresa e empresa de pequeno porte, na Lei de Falência e Recuperação. E por que existe esse procedimento especial, turma?
dentro daquela lógica que a gente já viu, já falei com vocês inúmeras vezes isso, né? O legislador, lá na Constituição Federal, ele definiu que as microempresas, empresas de pequeno porte, têm que ter um tratamento diferenciado na legislação, beleza? Ou seja, o ordenamento jurídico tem que tratar essas figuras diferentemente do que trata as médias e grandes empresas, né? Por quê? Porque as microempresas, empresas de pequeno porte, formam uma base econômica muito forte no nosso país, né? A grande maioria dos negócios, né, que a gente se encontra exposto aí no cotidiano de nossas vidas, né, a gente está comprando produtos, né, celebrando negócios com pequenos empresários, né? Grande parte dos alimentos que chegam, né, nas nossas casas aí que a gente compra nos supermercados, né, foi produzida por esses pequenos empresários no campo, né? Então é necessário proteger essas figuras, né, mesmo porque a gente precisa equilibrar a relação, né, de concorrência entre os pequenos empresários e os grandes empresários, os empresários comuns, né? Beleza? Então o ordenamento jurídico tem que criar esse tratamento diferenciado, tá, pessoal? E aí eu coloquei para vocês aqui no nosso PDF aí, vamos baixar um pouco aí, ó, depois da doutrina, eu coloquei os dispositivos legais da Constituição Federal que definem, né, a obrigatoriedade desse tratamento diferenciado para ME e EPP. Então nós vamos ter aqui, ó, nos artigos 170 e 179 da Constituição, beleza? O artigo 170, né, ele vai falar: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios. Aí a gente vai lá para o inciso 9, olha lá, ó, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, tá? E o artigo 179, logo na sequência aí, vai falar: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas, empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Beleza? Então, é mandamento constitucional, tá? Tratar diferentemente os pequenos empresários, beleza? Daí esse procedimento especial previsto na Lei 11.101, na Lei de Falência e Recuperação de Empresas, destinado aí à recuperação judicial dos pequenos empresários. Então, voltando aí para os nossos dispositivos legais, vamos começar o estudo desse procedimento especial, tá, turma? Então, já sabemos que existe um procedimento especial, ele está regulado a partir do artigo 70 e ele vai ter algumas características que são importantíssimas da gente tratar aqui, tá? Então, vamos começar aí fazendo a leitura dos dispositivos e aí a gente vai fazendo os comentários e vai explicando como é que se desenrola esse procedimento. Então nós temos lá, ó, artigo 70. As pessoas de que trata o artigo 1º desta lei e que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste capítulo. Então, logo de cara, o capítulo se destina a microempresa e empresa de pequeno porte. E logo de cara a gente tem que definir esses conceitos, né?
Todo mundo aí já sabe, porque eu já cansei de repetir isso em sala de aula, né? Quando é que eu vou ter a figura da microempresa, da empresa de pequeno porte, tá? Então a gente tem lá na Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a definição do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte, tá? Um detalhe aqui que é importante todo mundo destacar aí, o MEI, o microempreendedor individual, né, ele é tratado como uma espécie de microempresa, tá? Então quando a gente fala assim, microempresa, empresa de pequeno porte, sem mencionar o MEI, é porque o MEI está dentro de microempresa, beleza? Isso é importante todo mundo ter atenção aí. Então o MEI ele está aqui dentro, ele está dentro da microempresa, beleza? Então ótimo. Estão conceituando essas figuras aí porque são elas que se sujeitam a esse procedimento especial. MEI é o empresário individual, né? Nós já sabemos, ele está regulado lá no artigo 18A da Lei Complementar 123. É o empresário individual, né? Que possui um faturamento bruto anual de até R$ 81 mil, beleza? Atualmente, esse é o parâmetro, até R$ 81 mil, tá? A microempresa já vai ser qualquer espécie de empresário, pode ser empresário individual, pode ser EIRELI, pode ser sociedade empresária, cujo faturamento bruto anual seja de até R$ 360 mil, beleza, pessoal? E a empresa de pequeno porte, EPP, vai ser também qualquer espécie de empresário que possua faturamento bruto anual acima de 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais, beleza? Então, atualmente, né, aqui em abril de 2020, nós estamos com esses parâmetros para se definir quem é microempreendedor individual, quem é microempresa, quem é empresa de pequeno porte, tá, turma? São essas figuras que se sujeitam aí ao procedimento especial de recuperação judicial regulado pela Lei 11.101, beleza? A microempresa e empresa de pequeno porte, especificamente na Lei Complementar 123, estão lá no artigo 3º, tá? O artigo 3º é que cuida de conceituá-las nesses parâmetros. E aí a gente vai aqui, portanto, para o parágrafo 1º, beleza? Já conceituamos quem é ME, quem é EPP. Vamos para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai falar assim, ó: as microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o artigo 51 desta lei. Então, o que é isso aqui, turma? Prestem atenção, isso aqui é muito importante. Primeiramente, percebam que o parágrafo 1º do artigo 70, ele fala: poderão apresentar plano especial. Então, o que significa isso? O pequeno empresário, ele opta pelo procedimento especial de recuperação, tá? Ele não é obrigado a seguir esse procedimento especial. Se ele achar melhor, ele pode optar pela recuperação judicial ordinária, pela recuperação judicial comum, tá? Então, a opção pela recuperação judicial especial é do pequeno empresário, tá? Ele não está obrigado a se submeter a uma recuperação judicial pelo plano especial, que está regulado aqui a partir do artigo 70. É opção, tá? Ele pode se valer do procedimento ordinário. E aí a gente vai ver o porquê, porque existem diferenças, tá? E às vezes pode ser que o pequeno empresário ele prefira
o procedimento ordinário ao invés do especial, tá? Ao longo aqui a gente vai ver o porquê disso, mas logo de cara todo mundo tem que saber, é opção. O pequeno empresário não está obrigado a se submeter a esse procedimento especial, tá? Ele que escolhe, beleza? E aí, se ele optar por esse procedimento especial, ele vai ter que afirmar a sua intenção na petição inicial de que trata o artigo 51, que a gente já conhece, né? O artigo 51 define lá aqueles elementos, né, que devem constar da petição inicial de recuperação judicial, né? O empresário ele tem que elaborar o pedido de recuperação judicial, vai ser igual no procedimento ordinário, tá, turma? Mesma coisa, não vai mudar nada para cá. Então ele vai elaborar lá a petição inicial, né, dos fatos, dos fundamentos, dos pedidos e requerimentos. Ele vai ter que juntar toda aquela documentação que o artigo 51 exige, a relação de credores, relação de empregados, né? Etc. Né? Aquela relação toda que a gente já viu quando a gente estudou pedido e processamento da recuperação judicial. Né? A aula já está aí gravada para vocês, já tem um tempo que nós tivemos essa aula. É a mesma coisa, só que lá na petição inicial, juntando toda aquela documentação, ele vai especificar que está requerendo recuperação judicial especial para ME e EPP, beleza? Ou seja, usando como fundamento o artigo 70 da Lei 11.101, beleza? Então ele tem que especificar na petição inicial que ele quer se submeter à recuperação judicial especial, que é regulada aí a partir do artigo 70, beleza? Então, ó, importante todo mundo gravar isso. Os requisitos aqui da petição inicial são os mesmos que a gente já estudou para a recuperação judicial ordinária, comum, lá do artigo 51, beleza? E aí, na petição inicial, o pequeno empresário vai especificar, né, que ele está se sujeitando aí ao procedimento especial e não o ordinário, beleza? Aí temos aqui no parágrafo 2º, né, uma regrinha aí, né, só dizendo que os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. Então, o que significa isso? Nessa recuperação aqui, especial, né, ela vai abranger todos os créditos existentes na data do pedido, igual lá na ordinária, tá? Todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Vai ter algumas exceções que a gente vai ver daqui a pouco, que não se sujeitam a essa recuperação. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas a ideia é que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial especial, tá? Só que pode acontecer do pequeno empresário ele querer tirar alguns credores desse plano que ele vai elaborar, tá? Então, não necessariamente vai abranger todo mundo, esse que é o ponto, né? Não necessariamente vai abranger todo mundo, porque o empresário, o pequeno empresário, ele pode deixar alguém de fora, e a gente vai ver que existem figuras que realmente ficam de fora aí, desse plano especial, tá? E aí eles não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial, as obrigações desses credores vão continuar as mesmas, beleza? Mesmo com a aprovação do plano, né? Quem está de fora continua com a sua obrigação idêntica perante o empresário, com o prazo de vencimento igual, né? Não vai mudar nada. Não vai ocorrer a novação em razão desses credores que não forem abrangidos pelo plano, né? A gente já viu, né, na recuperação comum, quando ocorre a aprovação do plano, aí ocorre a novação, né? As obrigações são alteradas, né? Credores que estão fora do plano não tem essa novação. É o que a gente está vendo aí nessa regrinha do parágrafo 2º, tá?
Dando sequência, artigo 71 vai dizer: o plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53 desta lei e limitar-se às seguintes condições. Então, primeiramente, turma, antes da gente falar das condições, está seguindo a mesma regra do procedimento ordinário e a gente já sabe, né? O procedimento a gente já tem ele todo na cabeça aí. Primeiro, o empresário elabora a petição inicial juntando toda aquela documentação do artigo 51 e aí distribui o pedido lá no foro competente, aquela regrinha do artigo 3º que a gente já conhece. Beleza, o juiz vai receber essa petição inicial de recuperação judicial, vai verificar se essa documentação está em termos e ocorrendo aí, né, a regularidade desse pedido, ele vai deferir o processamento da recuperação judicial. Da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, abre-se o prazo para o empresário apresentar o plano, que todo mundo aí já sabe. Qual que é o prazo para apresentação do plano? 60 dias, né, pessoal? 60 dias que o empresário tem para apresentar o plano de recuperação judicial. No nosso caso aqui, o plano especial para ME e EPP, desde que o empresário, né, tenha optado por essa recuperação judicial especial. Um outro detalhe que é importante, né, destacar aí, esse prazo, 60 dias, ele é improrrogável, né, nós já vimos isso, né, na aula de pedido e processamento. O prazo ele é improrrogável, tá? E um outro detalhe, né, que é importantíssimo a gente destacar, esse plano especial, né, essa recuperação especial para ME e EPP, ela não altera os requisitos da recuperação judicial, tá, turma? Isso aqui é importante. Ou seja, aqueles requisitos da recuperação judicial que a gente já viu, né, lá do artigo 48, continuam sendo aplicados aqui para ME e EPP, tá? Ou seja, quais são os requisitos, né? O empresário tem que ser regular há mais de 2 anos, né? Ou seja, com inscrição na junta comercial há mais de 2 anos. Ele não pode ter sido falido, né? Ou se ele já foi falido, ele tem que apresentar a sentença de extinção das obrigações. Ele não pode ter, né, se valido de outro procedimento de recuperação judicial há menos de 5 anos, beleza? Importantíssimo isso. E aqui a gente, nesse requisito especificamente, a gente tem uma consideração a fazer que antes de 2014, eu falei isso para vocês na nossa aula lá atrás já, antes de 2014, né, esse requisito ele era diferente, tá? O empresário não podia ter se valido de outro procedimento de recuperação judicial há menos de 8 anos, né? Quando era ME ou EPP. Tinha uma regra específica para ME ou EPP lá no artigo 48, tá? Que era de 8 anos. O empresário, a microempresa ou empresa de pequeno porte não podia, né, ter obtido recuperação judicial há menos de 8 anos. Então eu tinha que ter pelo menos 8 anos entre um pedido e outro, tá? Isso não existe mais. Hoje é unificado. 5 anos, seja para média ou grande empresa, seja para pequeno empresário, tá? São 5 anos. Então não existe mais a regrinha dos 8 anos. E a doutrina, à época, criticou muito, né, os 8 anos, por quê? Percebam, nós acabamos de ver a Constituição Federal, lá nos artigos 170 e 179, define que o pequeno empresário tem que ter um tratamento diferenciado, favorecido, né? Daí a necessidade de se alterar esse dispositivo, o que ocorreu em 2014 pela Lei Complementar 147 de 2014, tá, turma? Todo mundo destaca essa observação aí, que ela é importante, né? O prazo de 8 anos ele era mais gravoso, né? O empresário de grande porte,
eram 5 anos. O pequeno eram 8 anos entre um pedido e outro. Muito mais gravoso, né? Então, a regra estava, né, fora de sintonia com a Constituição Federal. E aí veio a Lei Complementar 147 em 2014 e unificou, tá? Colocou aí o prazo de 5 anos, tanto para a recuperação judicial ordinária quanto para a especial, beleza? Ou seja, tanto para empresários de médio a grande porte quanto pequenos empresários, beleza? Importante essa consideração. E o último requisito, né, só para a gente finalizar aqui, que é o mesmo, né, é o empresário não pode ter sido condenado por crime falimentar, né, ou ter tido, né, sócio administrador, né, condenado pela prática desses crimes, né, crimes falimentares, né, previstos na Lei 11.101, que a gente ainda vai estudar mais para frente. Tranquilo aí, pessoal? Beleza? Então, esse é o ponto aí fundamental. Os requisitos do 48 são aplicáveis exatamente da mesma forma aqui também para a recuperação judicial especial. Então, o 71 vai falar do prazo para apresentação do plano, 60 dias, né, contado da decisão que defere o processamento. E aí o inciso primeiro vai estipular, e aí a gente vai ter as condições. O inciso primeiro vai falar, vamos à leitura, abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Então vejam, turma, presta atenção que esse inciso primeiro, ele é importante, do 71 aí, tá? Ele está definindo quais os créditos estão dentro, quais estão fora, tá? Então, e aqui não tem muita diferença para a recuperação judicial ordinária, né? Então, primeiramente, eu tenho que se fazer uma consideração aqui. Esse dispositivo também foi alterado pela Lei Complementar 147 de 2014. Tá? Antes de 2014, a recuperação judicial de ME e EPP, ela só podia abranger créditos quirografários, tá? Só crédito quirografário, né? Que a gente já conhece, né? São aqueles lá do artigo 83, inciso 6º, tá? Então, só podia abranger crédito quirografário, era um procedimento extremamente limitado, tá? Não abrangia crédito trabalhista, não abrangia crédito com garantia real, tá? Isso não existe mais. Atualmente, em razão dessa alteração da Lei Complementar 147, hoje se abrange crédito trabalhista, crédito com garantia real, também faz parte da recuperação judicial especial. Os créditos com privilégio especial, os créditos com privilégio geral, tá? Quem vai estar fora aqui, ó, dentre os credores concursais lá que a gente já conhece, todo mundo destaca aí, ó, os créditos fiscais. Fiscal tá fora, beleza? Artigo 83, inciso 3º, né? Os créditos titularizados pela Fazenda Pública, beleza? Tanto municipal, estadual quanto federal, né? Tá definido aí. Também está fora crédito decorrente de repasse de recursos oficiais, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o BNDES, né? Que emprestou dinheiro ali para aquele pequeno empresário, não vai estar abrangido nesse plano especial, tá? Vai estar fora. BNDES, né? O BDMG, né? Por exemplo, né? Que são bancos aí de fomento, né? Bancos estatais de fomento, tá? Que vão emprestar dinheiro aí para esses empresários. Esse tipo de crédito está fora, beleza? Que é o que a gente chama de repasse de recursos oficiais. E os previstos, olha lá, ó, no parte final ali, ó, e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do 49, que também consta lá da recuperação judicial ordinária, que são aqueles créditos. Primeiro,
o adiantamento em contrato de câmbio para exportação, que a gente já viu, né? Lá do artigo 86, inciso 2º da Lei 11.101, né? Que é quando o banco ele empresta dinheiro para o empresário financiar suas exportações, tá? Esse crédito está fora desse plano especial, né? Privilégio aí, né? Bancário aí na Lei 11.101, a gente já falou disso. E também os créditos ali definidos, né, nesse artigo 49, parágrafos 3º e 4º, que vão incluir aqueles créditos de leasing, arrendamento mercantil, né, crédito decorrente de operações imobiliárias, tá, envolvendo imóveis, promessas de compra e venda de imóveis, etc., né, que são créditos aí bem sensíveis, né, que vão utilizar aí programas de financiamento imobiliário, né? E aí eles estão fora aqui, não são abrangidos pela recuperação judicial. Nem lá na ordinária, nem aqui na especial. Além desses créditos, turma, que estão relacionados aqui no inciso 1º do 71, do 71, nós temos que destacar ainda os créditos lá do artigo 5º da Lei 11.101. Todo mundo anota isso aí, tá? Lá no artigo 5º nós temos 2 créditos, né, que não são abrangidos nem na falência, nem na recuperação judicial. Eu já expliquei isso para vocês, que são, primeiro, né, crédito decorrente de obrigações a título gratuito, né? Beleza? Doação, comodato, né? E os créditos decorrentes de despesas, né, feitas pelo credor para fazer parte do procedimento de recuperação judicial, né? Os honorários do advogado que o credor vai ter que contratar para habilitar o crédito, né? Estão fora também, beleza? Estão fora também lá do artigo 5º. Então, nesse inciso 1º do 71, é sempre importante fazer uma observação nele aí, porque além desses créditos, né, se inclui também os créditos do artigo 5º da Lei 11.101, que são créditos aí comuns tanto à falência quanto à recuperação judicial, que vão estar aqui também, beleza? Aí aqui no artigo 71, inciso 2º, vamos à leitura dele. Artigo 71, inciso 2º vai falar assim, turma. A gente está falando do plano, né? Especial. Lembrando o caput lá, ó. O plano especial será apresentado no prazo previsto do artigo 53 e limitar-se-á às seguintes condições. Então, o inciso 2º agora vai falar assim, ó, preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Isso aqui é importantíssimo, tá, turma? Logo de cara, todo mundo vai destacar o inciso 2º define quais são os meios de recuperação judicial admitidos para o plano especial de ME e EPP, beleza? O plano especial de recuperação judicial de ME e EPP. Então vejam, vamos lembrar aqui, ó, que a gente tem que contextualizar. Quando a gente estava estudando recuperação judicial ordinária comum, nós vimos o artigo 50 da Lei 11.101, que define os meios de recuperação judicial. Todo mundo está lembrando isso aí, né? São inúmeros meios de recuperação judicial, né? Lá no artigo 50, nós vimos lá solicitação de condições especiais de pagamento, trespasse, aumento de capital social, emissão de valores mobiliários, usufruto do estabelecimento empresarial, arrendamento, substituição de administrador, substituição de sócio controlador, né? Enfim, nós vimos lá uma série de meios de recuperação judicial, beleza?
esses meios não se aplicam aqui, tá? O artigo 50 ele não tem aplicação aqui, a não ser do inciso 1º, que é condições especiais de pagamento. Prorrogação e condições especiais de pagamento. Então vejam, olha o que o inciso 2º vai falar. Ele vai falar assim, ó, preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Esses são os únicos meios de recuperação judicial para ME e EPP, tá? Que é parcelar a dívida, o passivo, em até 36 parcelas mensais e pedir abatimento do valor dessas dívidas. É só isso, tá? Aqui, se é ME e EPP e optou pelo procedimento especial, não vai poder colocar lá 3 passes no plano, não vai poder colocar aumento de capital social no plano, beleza? Não vai poder colocar arrendamento no plano, usufruto, não vai poder colocar nada disso, tá? Porque aqui só existem esses dois meios, né? Que na verdade é um só, né? Que vai ser o do 50, inciso 1º, né? Nessas características, ou seja, parcelamento da dívida em até 36 parcelas mensais, né? Parcelando, portanto, em prestações iguais e sucessivas, acrescida de juro à taxa Selic, equivalente à taxa Selic, tá? Taxa Selic hoje, ela está em quanto? 3,75% ao ano, tá? Então, todas aquelas obrigações, né, devidas pelo pequeno empresário, ele vai poder parcelar o pagamento em até 36 parcelas, corrigidas monetariamente, obviamente, e acrescida de juros à taxa Selic, tá? A taxa Selic, que hoje está bem baixa, né? Hoje está bem baixa, né, diante desse cenário econômico que a gente está vivendo aí agora, né? Inflação controlada, né? Inflação lá nas mínimas lá, né? Então a taxa Selic está cá embaixo, beleza? Ela está 13,75. Essa diferença, essa questão é muito expressiva, tá, turma? Por quê? Porque antes de 2014 aqui, ó, a lei 147 alterou, né? A legislação nesse dispositivo também. E antes de 2014, os juros que se acrescia a essas parcelas mensais, a essas 36 parcelas mensais, era de 12% ao ano. Era de 12% ao ano. Hoje, com a alteração, vinculando a taxa Selic, e a taxa Selic estando hoje a 3,75%, olha a diferença. Saiu de 12% ao ano, desceu para 3,75% ao ano. Então é uma condição muito favorável para os pequenos empresários atualmente requerer recuperação judicial pelo plano especial aí, tá? Já que a taxa Selic, que é a taxa referência para se definir a aplicação de juros, ela está bem baixa e está com risco de cair mais ainda, né, turma? Em razão aí do coronavírus, dessa crise, né, que a gente está vivendo aí agora, né? Nem saímos de uma crise, já veio outra. Em razão disso, é capaz da taxa Selic ainda baixar mais ainda, tá? Para estimular, né, a economia aí, beleza? Diante dessa paralisação, né, que a gente está vivenciando, beleza? Então, lembrem-se, importantíssimo aqui, só cabem esses meios de recuperação judicial, tá? Que basicamente é um só, né, que está lá no 50, inciso 1º, para ME e EPP, que é parcelamento em até 36 parcelas mensais corrigidas monetariamente e acrescida de juros, tendo como referência a taxa Selic, beleza?
Taxa Selic, para quem não sabe, né, isso é importante falar. Taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros da economia, tá, turma? Utilizada para controlar a inflação. Quem define ela é o Banco Central do Brasil, beleza? Então, taxa Selic, ela é um instrumento utilizado, né? Um instrumento de política monetária, tá? Utilizado aí pelo Estado para controlar a inflação. Quando a inflação sobe demais no nosso país, a taxa Selic sobe também, né? De forma que o crédito fique mais caro, né? As pessoas tomem menos empréstimo porque o crédito está mais caro e aí evitem aí esse consumo desenfreado que faz com que surja a inflação, né? Então, quando se sobe a taxa Selic, controla-se a inflação porque o consumo é freado, tá? Ele é freado já que o crédito fica mais caro, beleza? Agora, como a gente está com uma inflação baixa, a Selic está lá embaixo, né? O consumo, né, tá paralisado, né? Não tem consumo praticamente, né? Beleza? Então é isso. Então, além dessa divisão do passivo em 36 parcelas mensais, ainda pode prever abatimento do valor da dívida, né? O empresário pedir aqui abatimento, né, do valor da dívida, negociando com os credores ali e colocando nesse plano especial, beleza? E aí, turma, em razão disso, né, muitos empresários às vezes não optam pelo plano especial, pela recuperação judicial especial. Por quê? Porque é limitado, percebem? É limitado. O empresário não pode se valer de nenhum daqueles meios de recuperação do artigo 50 que a gente já viu. Então, às vezes, tem empresário que prefere seguir a recuperação judicial ordinária, o procedimento ordinário, ao invés de vir aqui para o especial, já que o especial, no que tange aos meios, é bem limitado, né? É bem limitado, ele só pode prever esse parcelamento e o abatimento no valor da dívida, tá? Então, é comum empresários optarem pelo procedimento ordinário em razão dessa limitação. Inclusive, ela é bastante criticada pela doutrina, tá? Essa limitação aí nos meios de recuperação judicial. Beleza, turma? Então, atenção para isso aí, que esse inciso segundo é ponto-chave aqui da recuperação judicial especial, tá? Inciso terceiro vai dizer: preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contada a distribuição do pedido de recuperação judicial. Então, prazo máximo aí de 180 dias, beleza? Para vencer essa primeira parcela dentre as 36. Lembrar que não necessariamente vão ser 36 parcelas, né? Pode ser até 36 parcelas. Às vezes, em razão da característica ali do passivo do empresário, ele prevê até um parcelamento menor que 36 vezes. Mas o ponto é que deve constar no plano essa previsão de pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação, tá? Lembrar disso porque não é da aprovação do plano, né? É da distribuição, a data que se conta os 180 dias que vai constar do plano, beleza? Tranquilo? No inciso 4 nós temos aí a regrinha de que estabelecerá o plano, né? Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Isso é um outro ponto que recebe muita crítica, tá? Na prática, aí, muita crítica da doutrina, né? Dos profissionais especializados, que é essa limitação que se cria para a empresa. Porque percebam, olha o que ele vai falar. Toda vez que o empresário, o pequeno empresário,
né, sujeito a essa recuperação judicial especial, ele quiser aumentar a despesa ou contratar mais funcionários, ele tem que pedir autorização do juiz. E o administrador judicial tem que ser ouvido e o comitê de credores, se existir comitê de credores, né? Esse dispositivo ele é muito criticado, por quê? Porque ele engessa a gestão da empresa, percebem? O administrador da empresa ali, que está à frente da empresa, né, em recuperação, às vezes a dinâmica dele ali, ele precisa de contratar mais um funcionário, né? Por quê? Porque o movimento está aumentando, né? O negócio está dando certo ali, beleza? Ele precisa contratar mais empregados, mais funcionários para fazer o negócio girar. E aí ele tem que se submeter a essa burocracia de pedir autorização do juiz, né? E ainda de oitiva do administrador e do comitê de credores, né? Às vezes ele precisa aumentar uma despesa, né, em razão de um investimento específico que ele precisa fazer ali no negócio, né, pontual, para se adaptar ali às condições do mercado, e aí ele tem que ir lá e pedir autorização do juiz. É algo que engessa a gestão da empresa, percebem? Vai engessar, e aí é muito criticado, beleza? Constantemente a gente tem aí o posicionamento de profissionais da doutrina, né, solicitando alteração desse inciso 4º, tá? Para retirar essa obrigatoriedade. A ideia do legislador foi preservar ali a saúde, né, econômico-financeira do empresário, né? Ou seja, para que o empresário ele não comece a se endividar, né? Ele não dê um passo maior que a perna, né, e prejudique a recuperação judicial. Mas, na prática, isso engessa, beleza? Isso engessa e aí sofre, né, críticas aí da doutrina e das pessoas que operam, né, dos advogados aí que operam na recuperação judicial, beleza? Tranquilo? Então, lembrar dessa regrinha. E outra crítica também que é importante é a seguinte, nós vamos ver que daqui a pouco praticamente não existe a figura da Assembleia Geral no plano especial, tá? E é a Assembleia Geral que elege o comitê, né? Nós já vimos isso. Uma das atribuições da Assembleia Geral é eleger o comitê de credores. Aqui não faz sentido a figura da Assembleia Geral, daqui a pouco a gente vai ver o porquê, né? Então é outra impropriedade do inciso 4º quando fala de comitê de credores, quando na verdade, na prática, nem se tem Assembleia Geral de Credores, tá? Aqui em recuperação de ME e EPP, daqui a pouco a gente vai ver o porquê, né? Daí essas críticas, né, feitas aí pela doutrina e pelos operadores, tá? Beleza, turma? Então, atenção para essa regrinha. Parágrafo único vai definir que o pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. O que é isso aqui, turma? Presta atenção, isso é importantíssimo. Essa regrinha a gente já conhece, né, de suspensão da prescrição e das ações e execuções, a gente já conhece lá da recuperação ordinária, né? Ou seja, o chamado stay period, né? Eu já expliquei isso para vocês. O chamado stay period. O que é o stay period, né? É aquele prazo de suspensão, né, quando o juiz ele defere o processamento da recuperação judicial. Essa regrinha está lá no artigo 6º, né? Quando ele defere o processamento da recuperação judicial, suspende-se todas as ações e execuções contra o empresário, bem como a prescrição, pelo prazo de 180 dias, né? Prazo esse que a lei 11.101 vai dizer que é improrrogável, mas nós já vimos, inclusive, coloquei vários julgados aí para vocês, nós já vimos que esse prazo é plenamente prorrogável, né, pela jurisprudência. Tá? Então vejam,
Lá na recuperação ordinária, o stay period, né, a suspensão por 180 dias, né, da prescrição e dessas ações e execuções, vai abranger todas as ações e execuções tramitando em face do empresário devedor, tá? Mesmo daqueles créditos que não tiverem sido abrangidos pelo plano. Tá? Aqui na recuperação judicial especial para ME e EPP, não. Aqui o parágrafo único, ó, ele destaca que não acarreta suspensão, ou seja, não há stay period, tá? Para créditos que não estão abrangidos pelo plano. Então, créditos que ficaram fora do plano não vão ter essa suspensão, beleza? Então, continua normalmente, os credores podendo executar, beleza? Dando continuidade às suas ações de cobrança, de execução, normalmente, tá? Em face do empresário. É outro ponto que leva pequenos empresários a optarem pela recuperação judicial ordinária ao invés da especial, né? Se não vai suspender tudo, e o stay period ele é importantíssimo para o empresário, né? Porque é aquele fôlego que dá para o empresário ali, né? Ele precisa negociar, né? Elaborar o plano, negociar com os credores, né? Ter sucesso na recuperação, né? Então, os 180 dias e 6 meses em que todas as ações ficam paradas, ele não vai ser condenado por nada, é importantíssimo para ele dar aquela reorganizada na empresa, né? Então, no plano especial, quando aplica-se a regrinha, né, do stay period, né, só para quem está dentro, né, e quem está fora não vai ter as ações suspensas, é ruim para o empresário, tá? É ruim porque ele pode continuar ali tendo que fazer pagamentos, né, etc, tá? Isso é esse que é o ponto, é outra crítica que se faz, né, a esse plano especial, a esse procedimento especial, e em razão disso gera uma fuga de pequenos empresários para o procedimento ordinário ao invés do procedimento especial, tá? Beleza? Que é esse aí que a gente está estudando. Então, atenção para essa regrinha aí do parágrafo único do artigo 71, que vai definir que o stay period, ou seja, a suspensão por 180 dias, ela não ocorre em face de credores não abrangidos pelo plano. Beleza? Artigo 72, turma. Artigo 72 vai falar: caso o devedor de que trata o artigo 70 desta lei opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta seção, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta lei. Ponto. Então, o que é isso aqui, turma? É o que eu acabei de falar para vocês da Assembleia Geral. Então, como é que funciona isso aqui? Lá na recuperação ordinária, que a gente já viu, como é que funciona? Quando o juiz abre prazo, né, para os credores impugnarem, né, apresentarem objeções, né, ao plano. Quando os credores fazem objeção ao plano, o juiz remete o plano para a Assembleia Geral de Credores. E aí o plano vai ser aprovado ou rejeitado pela Assembleia. É a Assembleia que aprova ou rejeita o plano. Isso no procedimento ordinário. Aqui não. Aqui no procedimento especial é o juiz que aprova ou rejeita o plano, tá, turma? Esse é o ponto, ó. Percebam o que ele fala, ó. Não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação. Então, não tem Assembleia Geral de Credores aqui, né? Não tem, não vai ser convocada, beleza? Uma das principais atribuições da Assembleia é a aprovação do plano ou sua rejeição, beleza? Não faz sentido, né, a gente ter aqui a convocação de Assembleia. Vamos lembrar,
né, dos custos de uma assembleia, né? Se realizar uma assembleia é caro, beleza? Exige custos, né? Que vão ser arcados aí pelo próprio empresário em recuperação, que já é pequeno empresário, então dispensa-se a convocação da assembleia para deliberar sobre o plano, e é o juiz que decide, tá? É o juiz que decide. Então, se o juiz verificar que os requisitos estão preenchidos, né, lá do artigo 48, que a gente já viu, né, que toda a documentação instruiu corretamente a petição inicial, né, que realmente é caso de recuperação judicial, ele vai deferir o plano, tá? Ele vai deferir o plano e vai colocar a recuperação judicial em andamento, beleza? O que, na verdade, ele vai estar definindo apenas o quê? Ele vai estar definindo parcelamento da dívida em até 36 parcelas mensais e eventual abatimento que tiver ali, beleza? Eventual abatimento que tiver ali, tá? Então, mesmo que eu tenha credores fazendo objeção ao plano, né, pode ser que eu tenha aprovação do plano, porque o juiz é que vai decidir, tá? E aí a gente vai para o parágrafo único do 72, que vai definir aqui um quórumzinho de aprovação, beleza? Olha o que o parágrafo único vai falar. Ele vai falar assim, ó: o juiz julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções nos termos do artigo 55 de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83, computados na forma do artigo 45, todos desta lei. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. Vamos lembrar aqui que pelo artigo 72, ó, não há convocação de Assembleia Geral, beleza? Não há convocação de Assembleia Geral para deliberar sobre o plano. Só que o juiz, né, quando o plano lhe é apresentado, então o empresário ele tem lá os 60 dias para apresentar o plano, né? Nós já vimos isso. Quando ele é apresentado, o juiz abre prazo para os credores apresentarem objeções. Né? A gente já viu isso, é o mesmo procedimento da recuperação judicial ordinária. Ele vai abrir prazo. Então vejam, nesse prazo, né, que é um prazo de 30 dias para os credores apresentarem objeção ao plano, pode acontecer de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos apresentarem objeção. Se isso acontecer, aí o juiz julga improcedente o pedido, tá? E decreta a falência. Então vejam, não é via Assembleia Geral, tá? É via intimação aos credores para apresentarem objeção ao plano. E aí vai se computar essas objeções segundo o quórum previsto lá no artigo 45, que a gente já viu na aula de Assembleia Geral, né? Lá no artigo 45 a gente vai ter aquela regrinha de apresentação de objeção por classes, né? Então eu vou ter lá as classes da Assembleia, que estão no artigo 41, né? Classe dos credores trabalhistas, classe dos credores de garantia real, credores quirografários, privilégio especial, privilégio geral, titulares de microempresa e empresa de pequeno porte. Está lá no 41. Então, lá no 45 vai ter aqueles quórums, né, de aprovação, beleza? Do plano. Só que aqui a gente não vai analisar aqueles quórums como se a gente estivesse dentro da Assembleia. Não. A gente vai analisar pelas objeções que forem apresentadas, né, via intimação dos credores, tá? Para apresentarem objeção. Então a gente vai seguir aquela regrinha do 45. Se tiver objeção suficiente nos moldes aqui definidos pelo parágrafo único do 72, combinado com o 45, aí o juiz julga improcedente o pedido e decreta a falência, tá? Esse é o ponto.
que é importante todo mundo gravar aqui e não confundir. Não tem convocação de assembleia. É o juiz que decide. Só que ele vai abrir prazo para os credores apresentarem objeção. E aí, se forem apresentadas objeções, ó, presta atenção, ó, vamos ler de novo o parágrafo único, para todo mundo fixar na cabeça. Ó. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação e decretará a falência do devedor se houver objeções nos termos do artigo 55 de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previsto no artigo 83, computados na forma do 45. Então, não é via assembleia, é via intimação para apresentação de objeção. Eu tenho que analisar quantas objeções foram apresentadas e se essas objeções representam mais da metade de qualquer uma das classes de créditos concursais, né, definidos lá no artigo 83, beleza, turma? E computados na forma do 45. Aí quando a gente fala assim, computados na forma do 45, é porque lá no 45 a gente tem aquelas regrinhas, né? Tem as votações, tem o quórum, né, por plenário, o quórum por instância, tá? É aquilo que tem que ser observado, beleza? Lá do artigo 45, que a gente já analisou na nossa aula de Assembleia Geral de Credores, continuação. Depois repassem lá no 45, analisando, né, aqueles quórums de aprovação. Mas lembrando que aqui no plano especial não vai ter votação em Assembleia, vai ser via intimação dos credores para apresentarem objeção. Beleza, pessoal? Muita atenção para isso, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui uma doutrinazinha do Fábio Ulloa explicando essa dinâmica, beleza? Do plano especial para ME e EPP. Coloquei aqui para vocês aquela regrinha que a gente já viu, né? Da Constituição. E coloquei jurisprudência, tá? Coloquei 2 julgados aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui do nosso TJMG, que trata daquela regrinha específica, né? Que é outro ponto que a gente tem que destacar aqui, que é aquela regrinha da remuneração do administrador judicial, né? Quando eu estou falando de recuperação judicial de ME e EPP, a remuneração do administrador judicial não pode exceder 2%. Né, do valor total dos créditos admitidos, né, na recuperação, beleza? Então, aqui nós temos 2 julgados, né, que vão discutir esses valores aí, tá? Esses limites de remuneração do administrador judicial. Depois vocês deem uma lida aí, quem tiver tempo, baixa o inteiro teor dos acórdãos, dá uma lida para vocês verem a discussão, né? Tem um caso aqui, que é esse da segunda jurisprudência aqui, ó. Ele vai ultrapassar, beleza? Ele vai ultrapassar aqui o limite legal, beleza? E o juiz vai fazer a correção. Depois vocês deem uma analisada aí, tá? A regra geral, né? Só recapitulando, a regra geral é de 5%, né? Para o procedimento ordinário, né? Quando a gente tiver diante de ME e EPP, né, aqui na recuperação especial, ou até mesmo na recuperação ordinária, mas envolvendo ME e EPP, aí o limite da remuneração do administrador cai para 2%. É o que a gente já viu aí em sala de aula, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, é isso. Essas são as regrinhas sobre recuperação judicial de ME e EPP. Tudo aquilo que não for contrário aqui ao disposto nesse capítulo da ME e EPP, que a gente acabou de ver, começa no artigo 70, pode se aplicar às regras do procedimento ordinário, tá? Mas a ideia é essa. Para finalizar aqui, é importante destacar o seguinte: esse procedimento especial, ele é muito semelhante à antiga chamada concordata preventiva que existia no Decreto-Lei 7661 de 45,
na antiga lei de falência, tá? É praticamente idêntico, beleza? E isso sofre muita crítica, beleza? Sofre muita crítica porque, como veio uma lei nova, que é a Lei 11.101, né? Criando todo um procedimento, né, para regular a situação de crise do empresário, não faz sentido manter a concordata preventiva nessa legislação. Só mudou o nome, né, para recuperação judicial especial. Então, critica-se muito esse procedimento para MEE e EPP, que, lembrem-se, não é obrigatório. O empresário, o pequeno empresário, ele opta por seguir essas regrinhas, tá? Caso, se ele não quiser, ele pode ir pelo procedimento ordinário, tá? Pelo comum. Sofre muita crítica, né? Estão aí os pontos controversos, beleza? É isso aí. Quem tiver alguma dúvida, nos enviar pelo SGA e vamos em frente aí, pessoal, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.